Pastor Neto Fernandes, casado há 18 anos com Érica Fernandes e pai de Rebeca, pastor sênior da Comunidade Esperança, uma igreja família em Feira de Santana. Há 26 anos servindo o corpo de Cristo e tem como princípio amar a Deus e servir as pessoas. Meus amados irmãos, uma salva de palmas calorosa para receber esse macho. Pode arrochar. Mais uma vez eu quero agradecer de púlpito aqui, pastor, pela confiança que o Senhor depositou em nossas vidas, né? Até também pela apresentação do nosso irmão Maneco. É uma honra para nós estar aqui servindo ao corpo de Cristo, junto com a sua hombridade, junto com os homens aqui que comportam a sua igreja, tá bom? E eu estava comentando aqui com o pastor Fábio Rabelo, né? Cara, que equipe maravilhosa, viu, pastor? Glória a Deus. Que escabra bom de serviço. Não falta nada, gente. A gente está sentado aqui, os caras estão precisando disso, está precisando daquilo outro. Eles enxergam a necessidade e não ficam perguntando se pode fazer ou não. Eles vão lá e agem. Depois eles correm lá e prestam conta para o pastor. Então, eu desafio a você, pastor, líder que está aqui, a treinar os seus homens da sua congregação a fazer o mesmo. Vai lá, resolva o BO. Depois só participa para que o pastor fique na mesma página que você. Amém? Dá uma salva de palmas de novo, pastor. Amém, querido, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sou pastor aqui, sirvo na Comunidade Esperança, e é muito bom estar com você aqui hoje pela manhã, né? Sem dúvida é um desafio muito grande, né? Que mensagem incrível o Dinho ministrou aqui, o pastor Dinho, e eu estou numa situação muito difícil, amém? Porque a expectativa está lá em cima, e agora o negócio Deus vai ter que me ajudar, né? Amém, irmão? Glória a Deus. Eu sou casado, como foi falado aqui, com Érica, a pastora Érica, minha esposa, há 18 anos. Vale salientar que sou casado com uma mulher só. Pretendo estar casado pro resto da minha vida com essa mulher. Amém? E pastorei essa igreja há 17 anos. A igreja Comunidade Esperança começou aqui na Queimadinha, amém? Nós temos outras igrejas, mas começou aqui nesse bairro, amém? Nesse bairro desacreditado, nesse bairro que todo mundo diz que é violento, amém? Mas aqui nasceu a Comunidade Esperança, que tem ido para diversos lugares, em Feira de Santana e fora de Feira de Santana, para o louvor da glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela equipe, por todo mundo, por Léo, né, que organizou, que correu atrás, Manuel, Maneco e toda essa galera aí, amém? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, amém, irmão? O tema da minha mensagem hoje é em cima de uma frase do Marco Teles. Nós vamos ter Marcos Teles aqui semana que vem, amém, irmão? Vai ser um tempo muito poderoso. Mas ele diz que nós trocamos a dura verdade pela suave mentira, né? Na verdade, nós estamos precisando voltar a um caminho da verdade. O caminho da verdade é um caminho que nós precisamos voltar. É um caminho duro, mas nós precisamos voltar. Eu não sei se você conhece um pouco sobre a história do tabernáculo, mas a história do tabernáculo, no tabernáculo existia o pátio do tabernáculo, existia o santo lugar, existia o santo dos... Se você não sabe, esses 3 lugares também no Novo Testamento tem um outro nome que Jesus ele fala lá em João capítulo 14. O pátio do tabernáculo é chamado de caminho. O santo lugar é chamado de verdade. E o santo dos santos é chamado de vida. Existem muitas pessoas que têm caminhado a vida toda no caminho. Eles vêm para a igreja, eles sentam na cadeira, eles têm uma vida ali, sabe, de comunidade, eles servem, eles fazem isso, fazem aquilo, mas eles não vivem a verdade, eles não dão um passo a mais, amém? Porque o que acontecia no tabernáculo? No tabernáculo era assim: você entrava primeiro no pátio, depois você ia para o santo lugar e depois você entrava no santo dos santos. Você não podia passar direto. E tem muitos homens que têm caminhado na igreja, mas poucos homens têm andado na verdade. Poucos homens têm tido uma vida coerente com aquilo que eles acreditam. Eu tenho falado que nós precisamos voltar para a coerência, irmão.
Nós precisamos voltar. Aquilo que nós pregamos, nós precisamos viver. Aquilo que nós acreditamos, nós precisamos viver. Não adianta nós chegarmos na igreja e falarmos que devemos amar nossas esposas, sendo que nós tratamos ela mal dentro de casa. Não adianta nós dizermos que precisamos cuidar dos nossos filhos, sendo que nós abandonamos os nossos filhos. Olha para mim aqui, quem é pai aqui, levanta a mão. Existem muitos homens que estão abandonando seu filho bem dentro de casa. Está com o filho abandonado. Esses dias um rapaz chegou para mim, esse ano, chegou assim: pastor, o senhor vai levar, eu tenho uma filha de 15 anos, chamada Rebeca. Ele disse assim: pastor, o senhor vai levar a Rebeca para São Paulo com o senhor? Eu falei: vou levar sim. Mas não é caro a viagem para São Paulo não? A gente ia para uma conferência. Eu falei: é caro. O senhor vai gastar quanto, pastor? Eu falei: vou gastar R$2.000 com ela mais ou menos. Mas é muito caro, pastor, para o senhor levar a Rebeca. Eu falei: caro não. Nenhum investimento que você faz na vida do seu filho é caro, pai. Sabe o que você precisa? Você precisa voltar a investir na vida do seu filho. Você precisa investir tempo. Você precisa investir dinheiro. Não venha me dizer que você valoriza. Se você quer saber o que um homem valoriza, irmão, veja onde ele gasta o tempo dele e o dinheiro dele. É aquilo que ele valoriza. Sabe, tem muita gente dizendo assim: eu invisto na vida, eu amo a minha família, mas só que não gasta tempo com a família e não gasta dinheiro com a família. E muitas vezes está dizendo assim: não, pastor, porque minha família é o mais importante da minha vida. Mentira, não é o mais importante. O mais importante é onde você gasta tempo e é onde você gasta dinheiro. O seu dinheiro não é para você, o seu dinheiro é para a sua família, meu irmão. Você precisa retomar, você precisa sair do caminho. Entenda. E você precisa dar um passo nessa tarde agora para a verdade. Você precisa ser de verdade, amém? Você está precisando voltar a ser de verdade. Sabe, eu quero entrar nesse ambiente de verdade. Tem um irmão aqui, ele deve estar aí fora, o nome dele é André. Ele passou 8 anos aqui, irmão, em uma outra igreja, servindo na igreja, tal. E um dia eu trouxe essa mensagem aqui de confronto aqui na igreja, falando sobre caminho, verdade e vida. Sabe, esse irmão chegou na segunda-feira aqui no meu gabinete. Ele entrou ali naquela sala ali, irmão, chorando. E ele falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu tenho 8 anos caminhando com Jesus, mas hoje eu quero ser verdadeiro. Ele falou: ontem eu sentei com a minha esposa, ele não era casado, ele sentou com a mulher que ele vivia. Olha para mim aqui, homem, se você vive com alguém, trate de casar. Não, pastor, eu vou fazer uma união estável. Não, case. Vá lá no cartório e marque o casamento com ela. Você foi chamado para cuidar dela. Ele não era casado. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, e nós olhamos e ontem nós decidimos casar. Nós vamos entrar na verdade agora, pastor. Sabe, ele falou para mim, sabe por quê? Porque eu quero viver a vida de Deus. Jesus falou para mim que tem vida abundante para a minha vida, aleluia. Você quer provar da vida abundante, mas você não quer andar na verdade. Você quer viver uma vida de mentira. E isso tem ocasionado problemas na nossa vida, porque homens vivem hoje uma profunda crise de identidade, irmão. Eles não sabem, os homens de hoje, eles têm dificuldade de saber quem eles são. Quem eles são. Aí coloca a culpa na mulher, coloca a culpa no cachorro. A culpa é nossa, irmão. Se tudo der certo, glória a Deus e palmas para você. Mas se der errado, a culpa é sua. É você que é o sacerdote da casa. É você que é o sacerdote da família. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim: pastor, mas foi a mulher que pecou. Eu falei: não foi a mulher que errou. Vamos voltar no texto bíblico. Pastor Dinho até falou muitas coisas aqui sobre isso, mas vamos voltar no texto bíblico, lá em Gênesis. Gênesis diz assim: qual foi a primeira ordem que Deus disse para o homem quando ele criou a mulher? E quando ele foi fazer a mulher, ele disse para o homem o que? Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Qual foi o grande erro do homem?
andar só. Ele pega a mulher e ele deixa a mulher sozinha. Como assim, meu irmão? Você deixa sua esposa andando sozinha? Você fica andando sozinho? Aqui na comunidade tem uma coisa que todos eles sabem aqui. Eu falo, não dê carona à mulher aqui dentro. Aqui ninguém dá carona à mulher. Ah, não, vou dar uma caroninha, pastor. Vou levar ela em casa. Levar em casa não, irmão. Irmã, tá com alguém mais, irmã? Não, não estou, tá eu sozinha, pastor. Irmã, eu vou pagar o Uber para a senhora, mas eu não vou dar carona para a senhora para casa, não. Ah, pastor, que ruindade o quê? Irmão, esses dias eu estava em casa, presta atenção nisso. Como a gente tem, às vezes, crise de identidade. Nós estávamos com os adolescentes lá em casa. Você vai dizer, pastor, que ruindade. Foi debaixo desse ambiente de bondade que eu conheço um bocado de pastor que caiu aqui, ó, querendo ser bom com todo mundo. A gente estava em casa lá com os adolescentes, filha de Léo lá, todo mundo. Aí, pastor, o senhor vai para Queimadinha? Eu falei, vou para Queimadinha. O senhor me dá carona? Eu falei, te dou carona sim, vamos lá. Tinha 5 meninas, 5 adolescentes, botei as 5 no carro. Aí tinha uma que morava em Santo Antônio dos Prazeres, aqui em Feira. Eu estava indo pregar na igreja nossa do Sim, é do lado. Eu parei o carro, olhei para ela assim, meu coração, dá carona. Ela tem 14 anos. Eu falei, dá carona. Eu falei, a irmã vai ficar onde mesmo? Você vai descer aqui na Queimadinha para pegar o buzu? Pastor, que ruindade. Olha para mim, meu irmão. Se você está fazendo coisas na sua vida que você tem que dar explicação para as outras pessoas, você precisa rever aquilo que você está fazendo. Se eu passo com um carro com uma menina dessa, todo mundo fala, pastor, está fazendo o que mesmo, dando carona para ela? Aquela fulana de tal lá está com você. Você precisa entender, irmão, que você precisa proteger a sua vida. Você precisa proteger aquilo que você está vivendo. Ninguém é forte não, irmão. Ninguém é super homem não, ninguém é super poderoso não. E nós conversávamos hoje, falávamos sobre como o diabo atua. Presta atenção. O diabo, ele sempre atua do mesmo jeito, né? E a gente tem dificuldade hoje de saber a nossa identidade, porque a gente não sabe como muitas vezes o diabo atua, ou a gente não quer saber como o diabo atua. Repita comigo assim: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Toda queda do homem é desse jeito, irmão. Ninguém acorda de manhã e diz assim, vou trair a minha esposa. Não, ninguém faz isso. Primeiro o cara é engoldado pelos olhos dele. Por onde foi que Davi foi engoldado? Primeiro ele olhou Betseba. Ele olhou e falou assim, olha, ela é bonita, está tomando banho, que coisa linda. Depois ele fala assim, chama ela para vir aqui na minha casa. Concupiscência da carne. Ele tem relação com ela. Ele chama Urias, cria um plano para enganar tudo. Soberba da vida. Ele fala assim, eu tenho o poder de ludibriar. A mesma coisa o diabo falou para Eva, o fruto é bom aos olhos. Ela falou, é bom, é gostoso. Concupiscência da carne. Você vai se tornar como Deus, soberba da vida. Você sabe quando é que você vai vencer o pecado? Quando você começar a vencer a concupiscência dos olhos. Quando você aprender que você tem que olhar e você não pode ficar achando que você é forte, que você é poderoso, ficar parando para ficar de conversa. Irmão, eu não conheço esse negócio de amizade entre homem e mulher. Eu tenho uma amizade com ela, pastor. Que amizade é essa, irmão? Ou a gente se acha muito forte, muito poderoso, ou então a gente precisa entender que nós temos essa dificuldade de saber quem nós somos e como nós devemos agir nas situações. Você precisa começar a fazer que nem José, meu irmão, correr da mulher de Potifar. Você precisa começar, irmão, a se separar para Deus, a dizer para Deus, olha, eu vou correr porque eu também não sou forte assim o suficiente. Porque a gente vive essa crise de identidade, sabe? E o homem está assustado com a mulher, irmão, porque a mulher está dominando. Mas a mulher está dominando por quê? Porque é uma omissão do homem. Porque o homem, ele não tem tomado o seu lugar, né? Sabe?
o homem de hoje está assustado com a nova mulher, o feminismo, né? A revolução das mulheres, de dizer assim, não, agora é a gente quer igualdade disso, a gente quer igualdade. Eu tenho uma conhecida minha, irmão, que é juíza. Sabe o que ela me falou? Ela falou, eu sou juíza, mas quando eu chego em casa, eu quero ser uma mulher, eu quero ser uma esposa. Mas às vezes a juíza chega em casa e não encontra um esposo, ela encontra um banana, ela encontra um cara que tudo remete à mulher. A filha vem pedir pai, olha o que acontece, pai, eu posso ir na casa, veja com a sua mãe. Pai, eu posso fazer isso, veja com a sua mãe. Se a sua mãe deixar, qual é o recado que você está dando para sua filha, irmão? Qual é o recado que você está dando para o seu filho? Que quem manda em casa é quem? É ela. E aí depois, quando você vai ver a peteca lá na frente, irmão, a peteca já está difícil de pegar, a dificuldade já é grande. Por quê? Porque a gente está terceirizando aquilo que não é para terceirizar. As mulheres hoje, irmão, elas lideram grandes empresas, elas governam países, elas direcionam, sabe, a economia, irmão. E nós estamos vendo isso passar na nossa frente, amém? E a resposta para esse tempo não está nos homens lá fora, a resposta para esse tempo está dentro dos homens da igreja de Jesus, aqueles que foram regenerados, transformados e restaurados para viver o novo de Deus sobre a face da terra. Somos nós que somos a resposta. Você que está aqui hoje numa maçonaria, você é a resposta. Sabe, o homem nunca havia experimentado um mundo assim, irmão, nunca na história, nunca. Porque o que está acontecendo? O que essa cultura tem feito hoje? Ela tem feito a destradicionalização da sociedade, irmão. O que tem acontecido é isso. Eu não sei se você já ouviu o livro de Anthony Guinness, que ele fala sobre isso. Ele fala sobre qual será o espaço e o local das mulheres no mundo, dos homens no mundo. E ele fala sobre essa relativação de tudo. Tudo hoje é relativo, irmão. Tudo hoje é relativo. E se o relativo não encontra algo que é absoluto, o relativo vai dominar. Então tudo é relativo hoje. A religião é relativa. Tudo remete a Deus. A religião diz assim para você, não, porque toda religião leva até Deus. Relativo. Não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é candomblecista, não importa o que você é, tudo leva a Deus. E a gente vai envolvendo nessa onda, irmão. A gente vai envolvendo nessa destradicionalização da sociedade, sabe? A gente vai sendo envolvido por esse ambiente. A família, o que diz? Não, porque não tem mais família tradicional. A gente precisa respeitar todas as formas de família que existem. Todas as formas. É porque uma forma é diferente. Quantas vezes eu já ouvi isso? É diferente daquilo que você acredita, mas você precisa entender tal. Eu não estou dizendo para você hoje aqui que você vai discriminar de forma nenhuma, irmão. Se tem um ambiente, sabe, que a gente acolhe e ama essa igreja aqui, mas eu estou dizendo para você que você não pode relativizar aquilo que é absoluto. Você não pode relativizar a palavra de Deus. Você não pode relativizar os princípios da palavra de Deus. Você não pode relativizar aquilo que o Senhor disse. Não é aquilo que o teólogo fulano de tal falou. Porque o coach fulano de tal falou. Porque fulano de tal está ensinando isso. Não, o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? O que é que a Bíblia está falando? E eu preciso viver o que a Bíblia está dizendo que eu tenho que viver. E não relativizar. Você entende o que eu estou falando, irmão? Quantos entendem aqui, amém, irmão? A sexualidade, porque eles estão relativizando a sexualidade. Não, o amor acima de tudo. O amor acima de tudo, pastor. O amor acima. Sabe, irmão, eu tenho vários casais não, juntamento, que vem aqui nessa igreja, você acredita?
Senta, assiste o culto aí. Vai lá na Fraga Maia. Durante um tempo a gente teve um travesti que assistiu o culto. Ele é amado, ele é cuidado, ele é abraçado. Mas no dia que ele vem na frente entregar a vida para Jesus, eu chamo ele no gabinete. Ele fala assim: meu filho, a partir de hoje a gente vai caminhar dessa forma, porque você tomou uma decisão. E se essa decisão for verdadeira, você vai precisar mudar, você vai precisar nascer de novo, você vai precisar abrir o seu coração para viver uma vida íntegra. A Bíblia fala: aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que dava falso testemunho não dê mais, aquele que prostituía não prostitua mais. O que a Bíblia está dizendo é que há uma mudança de vida e não uma relativação. Mas a gente quer relativar tudo. A gente acha, não, pastor, porque é uma forma diferente de amar. Não conheço forma diferente de amar, irmão. A gente está precisando voltar a ser radical, meu irmão. Com o pecado a gente é radical. Com a transgressão a gente é radical. A gente não pode dar lugar à relativação do pecado. Ah, não, coitadinho. Ah, isso, aquilo. Eu tenho muitas pessoas na minha igreja, irmão, que passam por uma série de problemas, de todas as áreas que você pensar. E eu estou aqui para carregar, irmão, água com cara. Mas eu não estou aqui para relativizar. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dele, para dizer para ele: não, masturbação, não, isso é um problema fisiológico, e você precisa se masturbar, porque se você não se masturbar, os hormônios ficam dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: a vida sem masturbação. Agora você precisa parar de romantizar, relativizar. E você precisa começar a viver princípios. Sabe o que você precisa fazer, irmão? Você precisa, estar junto de irmãos de Deus perto de você, irmão. Sabe por que muitas vezes você relativa? Porque você não consegue vencer. E todo aquele que não consegue vencer fica relativizando. Fica dizendo assim: ah, não, pode ser nada, irmão. Quais são as respostas dos homens têm dado para essa geração? Tem sido muito negativa, porque os homens têm agido de forma imatura, consumindo drogas, vivendo uma vida longe de Deus, usando de violência, tentando fazer as coisas da sua forma, do seu jeito. Eu não estou aqui para trazer um peso, nem um julgamento no seu coração, mas eu estou dizendo para você, eu também não quero que você saia daqui feliz comigo, eu quero que você saia daqui ferido pela palavra. Porque Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Ele mesmo cura. Querido, a gente sabe que os homens vivem menos que as mulheres. A gente sabe que os homens morrem antes de ataques cardíacos do que as mulheres. Os homens sofrem mais de doenças do fígado do que a mulher. Os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, irmãos. Os homens vão mais para a cadeia do que as mulheres. A sociedade que nós vivemos hoje, ela está carente de boas referências. E qual é a referência que você tem sido? Para sua casa, para sua família? Qual é a referência que você tem sido para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu lado? Quando uma pessoa faz negócio com você, o que é que você faz? Você rouba ele? Você leva vantagem em cima dele? Quando você faz um negócio com ele de comprar e vender, você mente dizendo que comprou de um valor e não foi daquele valor? Que silêncio da morte é esse? Você precisa voltar hoje a ter uma vida coerente. Eu quero falar de um homem que teve uma vida coerente. O nome dele é José. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 2.
Diz assim a palavra de Deus. Essa história de Jacó, vou falar um pouquinho antes da biografia de José, né? Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as mais notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A história de José nos conta quanto custa ser um homem. Qual o valor de um homem? Quanto é que custa ser um homem na sociedade atual? Quanto é que custa hoje? E eu quero trazer 2 pontos para você apenas hoje. Primeiro, que ser homem, irmão, custa muito emocionalmente, demais. É uma pressão muito grande, porque nós estamos indo na contramão de tudo e de todos. Enquanto que o mundo está falando uma coisa, a gente fala outra. Enquanto que o mundo está dizendo que é relativo, a gente está dizendo que é absoluto. Enquanto que o mundo está dizendo que é pornográfico, a gente está dizendo que é santo. Enquanto que o mundo está dizendo que pode, a gente está dizendo que não pode. Então isso tem um custo muito alto, irmão. É um custo muito alto, mas é um custo necessário que nós precisamos ter, irmão. É um custo que nós precisamos ter na nossa vida. A Bíblia fala, querido, sabe, que depois que José, ele foi promovido por Faraó, José se casou com uma egípcia e ela teve 2 filhos. Repita comigo, 2 filhos, Manassés e Efraim, amém? Está lá em Gênesis capítulo 41. Ela teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Anos mais tarde, quando seu pai Jacó estava cego, idoso, José levou seus 2 filhos para que Jacó fosse abençoá-los lá. José leva Manassés e José leva Efraim. Ele coloca Manassés à sua direita e Efraim à sua esquerda, para receberem a bênção do pai, a bênção de Jacó, amém? Ah, meu irmão, isso é muito poderoso. Por quê? Porque nós que temos a bênção sobre a nossa família, a bênção está conosco. Pastor, o senhor está colocando as mulheres numa situação difícil. Não, eu estou colocando você no lugar que você deve estar. Eu não estou tirando dela. Eu não estou tirando. A mulher, ela é disjuntora, ela está junto de nós. Ela está submissa. Sabe o que é a palavra submissão? Está sobre uma missão. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sou submissa porque meu marido não tem missão nenhuma. Eu conheço o cara que não tem missão nenhuma. Sabe qual é a missão dele? Jogar videogame. O cara joga, rapaz, irmão, em nome de Jesus, para de jogar videogame, irmão. Não aguento mais, irmão. Eu sou pastor, posso falar? Não posso, pastor? Eu sou pastor. Você não transa com sua esposa para jogar videogame de noite, irmão, com os amigos. Você não tem relação sexual com ela, você não tem matrimônio, você não tem momento de aconselho, dormir junto para jogar videogame com um bando de cabra do teu lado, batendo nas costas. Que legal, eu ganhei de tu. Sai dessa, irmão. Você já está, você que está aqui com os 3.000 guardado para comprar o seu PS5, pode comprar uma roupa nova para sua esposa, tá bom? Larga o PS5, viu? Tá na hora de você comprar, levar ela para a praia, levar ela para fazer uma viagem, levar ela, irmão? Ah, pastor, eu vou comprar um PS5. Irmão, a gente está dando risada, mas é verdade. Aí junta 5 marmanjos de 50 anos, 45,
40. Quer jogar videogame, irmão? Pega teu filho e vai fazer um discipulado com ele no videogame. Senta com ele e fala assim: ó, a gente está jogando videogame aqui, mas tem algo mais importante, filhão, que é Deus, sabe? A gente está tendo um momento de lazer aqui, ensina o teu filho. Agora ficar jogando videogame, irmão. Pastor, eu gosto de videogame. Eu sei que você gosta, por isso que eu estou falando. Se você não gostar, você estava falando. O cara está esperando sair o futebol novo, irmão. Já fica na expectativa de sair o futebol novo, tal. Pastor, jogar videogame é pecado? Não estou falando que jogar videogame é pecado. Mas quando você abandona a sua família para jogar videogame, você está deixando de ter uma missão que Deus mandou que você devesse ter, que é cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Você não tem tempo de ir para a praia com a sua esposa, você não tem tempo de comer uma comida com a sua esposa, você não tem tempo, sabe, de sair com seus filhos, você não tem tempo de nada. Agora você tem tempo para jogar videogame. Arranja um tempo para jogar videogame. E eu poderia passar a noite aqui falando de coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer. Sua mulher vai deitar e você fica acordado. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Às vezes a mulher fala assim: vou deitar. E às vezes ela fala assim: vou dormir. Você não entende o código, irmão? Cara, a mulher diz assim: vou dormir. Aí ela vai dormir, John. Mas quando ela fala assim: vou deitar, ela não está dizendo que vai dormir, irmão. Vou falar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, aqui. Você precisa voltar a ter intimidade com sua esposa. Tem gente aqui, irmão, que está vivendo uma vida com a esposa como se fosse de irmão. Sua esposa não é sua irmã, não, irmão. Sua esposa é sua esposa. Ela é sua mulher. Ah, pastor, mas porque ela tá com a libido baixa? Procura saber porque a libido está baixa. Mas o cara fazendo uma vez no mês, irmão, uma vida vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, não rola nada, irmão. Filhão mesmo ali está com um bebezinho, né? Foi caro esse bebê de filhão. Ele dizia assim para mim: pastor, ele queria ter filho, viu, Rada? Eu falei assim: pastor, eu vou viajar para Chapada. Eu falei: filhão, viaje, ó, para ter filho, filhão. Tem que ter filho. Ele falou: amém. Foi para Chapada, foi para tal lugar, foi para tal lugar, foi para tal... E viajou. E aí chegou e falou: pastor, está grávida, aleluia. Você entende? Que Flávia não saiba disso. Mas entenda uma coisa que eu vou te falar hoje, irmão. Você precisa começar a ser como José. Entender que a bênção está sobre a sua vida. A bênção da sua casa está sobre a sua vida. E você que é homem, você precisa parar de se omitir e começar, meu irmão, a tomar o lugar devido. A sua mulher, ela quer andar com um homem de Deus, um homem separado pelo Senhor, um homem santo, um homem que tenha palavra, um homem que tenha coerência, um homem que fale e cumpra aquilo que ele está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou dar um testemunho, eu não sou perfeito não, irmão, mas vou dar um testemunho aqui. E a gente tem uma premissa aqui que ninguém é perfeito, todo mundo é aperfeiçoado. Mas eu fiz o meu primeiro carro há muitos anos atrás. A loucura eu fiz de comprar o meu primeiro carro novo. Nunca faça isso, irmão. Compra um usado, porque você fica devendo um pouco. Eu lembro que eu saí de lá, irmão, com aquele livro. Quem já teve esse livro aí? Quem já teve o livro? O livrozinho 60 parcelas, levanta a mão. Quem já teve o livro de 60 parcelas? Só você que passou por isso aí sabe o que eu vou dizer. Eu lembro do valor da parcela até hoje, R$623. Isso
há mais ou menos 15 anos atrás, pra você ter noção. Paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira, paguei a quarta, paguei a quinta. Um irmão chegou para mim, olha, presta atenção nisso, irmão. Chegou para mim e falou assim: pastor, vamos fazer revisional? Eu falei: eu não. A menina falou para mim na Jacuípe, onde eu comprei, que o valor é 623, eu falei que eu ia pagar. Pastor, mas é indevido esse valor. Não, eu acertei com ela. Ela falou para mim, ela disse para mim, é 623, eu falei, eu quero. Se eu dissesse que eu não queria, tudo bem, mas eu disse, eu quero. E se eu quero, eu vou pagar até o final, irmão. Você precisa ter palavra. Isso vai mudar a sua família. Isso vai mudar a sua casa. Isso vai fazer os seus filhos olharem para você e admirarem você e dizer assim, ó, meu pai é um homem de palavra. Aleluia. José, ele era um homem de palavra. E ele teve 2 filhos, um chamado Manassés e o outro Efraim. Mas na hora que ele foi levar para o seu pai Jacó abençoar, a Bíblia diz que ele pega Manassés, ele coloca a direita de Jacó, e ele pega Efraim e coloca a esquerda de Jacó, para eles receberem a bênção. Entretanto, quando Jacó vai abençoar os irmãos, o que é que ele faz? Ele cruza os braços. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e ele coloca a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Sabe, querido, José naquele momento achou errado. Ele não estava entendendo porque Efraim era o mais novo, e a mão direita representava o quê? A bênção sobre o filho mais velho. Então não era sobre a cabeça de Efraim que deveria estar a mão, sobre a cabeça de Manassés, o futuro chefe de família, aquele que representaria aquilo que Deus estava querendo fazer. Preste atenção nessa palavra, meu irmão. Preste atenção no que Deus quer dizer para você nessa noite. Mas Jacó, ele profetizou ali, irmão, que Efraim se tornaria mais poderoso do que Manassés. E eu fui procurar ver o que significa Manassés e o que significa Efraim. A palavra Manassés significa, sabe, querido, a palavra Manassés, quando ele nasce, lá em Gênesis capítulo 41, versículo 51, a Bíblia diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. A palavra Manassés tem a ver com o passado. A palavra Manassés tem a ver com aquilo que foi vivido. A palavra Manassés, irmão, tem a ver com trabalhos danosos, duros, memórias tristes, maldições. Eu vivi uma vida de maldição na minha família. Meu pai, ele era adúltero. Meu pai, ele era alcoólatra. Meu pai tinha 2 famílias. Com 11 anos ele abandonou a minha casa, irmão. Eu tive sérios problemas de orfandade na minha vida, na minha adolescência. Meu pai me abandonou. Mas no dia 27 de setembro de 1996, eu estava no fundo de uma igreja, irmão, aqui na nossa cidade, e o Espírito Santo falou comigo naquele dia, e eu vim entregar minha vida para Jesus na frente, e a primeira palavra que Deus disse para mim foi assim: eu sou o seu pai, netinho. Você está entendendo? Eu sou o seu pai. E eu decidi na minha vida, sabe o que? Estancar a maldição. Decida hoje estancar a maldição na sua casa, irmão. Decida hoje estancar a bebedice. Decida hoje estancar o passado. Decida hoje estancar, sabe, a prostituição, a mentira. Decida hoje. Quando Deus tira a mão direita da cabeça de Manassés, Ele está dizendo: eu não vou abençoar o passado. Por quê? Porque sabe o que significa Efraim? Gênesis capítulo 41, versículo 52. Ao segundo, chamou-lhe de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe o que significa Efraim, irmão? É família abençoada,
é família cheio do Espírito Santo, é filhos da presença de Deus. Efraim significa o novo tempo de Deus para a sua vida. Efraim significa o novo tempo de Deus para a sua casa. A mão direita, irmão, daquele que tem a paternidade sobre a nossa vida, está sobre a sua casa, sobre a sua família, para declarar nesta tarde um novo tempo sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, para que você viva algo incrível na presença de Deus. Efraim significa esse novo momento. Efraim foi o segundo filho de José. Significa próspero, frutífero. Entenda, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando aqui de dinheiro só, irmão. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade. Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. Isso aqui é abençoado. Porque a gente colocou a mão, não é porque esse lugar é abençoado. Deus não está se importando com o ar-condicionado, com a iluminação, não. Mas esse lugar é abençoado porque a gente está aqui hoje, amém? Ele é abençoado porque nós estamos aqui. A bênção de Deus está sobre mim. A bênção não segue a estrutura física, mas em Salmo 23 vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ela me segue, a mim, Deus me segue nesse sentido. José enriqueceu e Deus o fez prosperar. A Bíblia fala que José foi um homem próspero. Manassés significa emoções tratadas por Deus. Efraim significa progresso alcançado. Você crê no progresso de Deus sobre você? Josué, sabe, José, ele amadureceu e ele prosperou quando a bênção veio sobre a vida dele. O dinheiro é perigoso, irmão. O dinheiro é perigoso quando ele chega antes da maturidade. Como é que você trata o dinheiro na sua vida? O seu dinheiro serve para quê? Vamos para essa parte aqui agora, homem, falar um pouquinho disso. O dinheiro para você serve para quê? Serve para o seu luxo? O dinheiro só tem dois propósitos, sabe qual é? Para você servir a sua família e para você servir a obra de Deus. O que passar disso, esqueça. Agora, a gente não gasta dinheiro nem com a família, nem com a obra de Deus. A gente gasta dinheiro com tudo, mas a gente não investe na nossa casa. Como foi ministrado aqui de manhã, não sei quem falou, acho que foi Maneco, sabe? Tem mulher que está precisando de calcinha, que o marido não dá o dinheiro para comprar. Minha mulher tem o meu cartão na mão dela, irmão. Ela usa a hora que ela quiser. Pastor, é porque o senhor tem? Não, é porque a gente já alinhou. Quem sabe o que está faltando é você alinhar com ela. Ela não, lá em casa a gente não compra nada sem falar com o outro, irmão. Nada. No início do casamento, ela comprou umas plantas lá, comprou umas coisas. Ela chegou em casa e falou: Neto, comprei isso. Eu falei: falou comigo? Não, então volte e devolva. Pastor, que não, irmão. Se você não começa a estabelecer princípio, porque aquilo que é combinado não sai caro para ninguém. Então como é que você trata o seu dinheiro? Você gasta dinheiro com tudo. Você tem um iPhone 14 Pro Max, 15 Ultra, você já está ansioso aí para comprar. Meu Deus, vai chegar aqui quando? Vai chegar, o cara já está pesquisando na internet. E a sua mulher está com 8 Plus. Vende o seu 15, compra um 12 para ela e pega um 13 Pro Max para você. E com a calcinha furada ainda. Como é que você trata o seu dinheiro? O seu dinheiro é para servir a sua família? É para servir os seus filhos? Você que é pai, você dá mesada para sua filha, para o seu filho? Pastor, eu não dou mesada. Como é que você vai ensinar ele a lidar com dinheiro se você não dá mesada? Pois a minha eu dou. Todo mês eu deposito R$50 lá, ó. Ela tem um Pix dela, eu falei: filha, R$50. Aí depois, passado 3, 4 meses, eu sento com ela e falo assim: você gastou com o quê? Me diz aí. Gastei com lanche, gastei com isso. Eu falei: ó, filha, você poderia gastar. Como é que você ensina, irmão? Você não tem como ensinar. Agora a gente gasta tempo com tudo, mas a gente não gasta tempo com aquilo que é mais importante na nossa vida. Como é que você gasta o seu dinheiro, irmão? Você gasta o seu dinheiro com a sua família? Qual foi a última vez que você fez uma viagem com a sua esposa? Qual foi a última vez que você pegou ela e foi na linha verde ali, na Praia do Forte?
Pastor, eu não vou não, que é muito caro. Mentira sua, mentira. R$500 você passar um final de semana. Não tenho condição. Tem sim, que você está querendo comprar um PS5. Como é que você não tem condição? Você tem condição sim. Fica sem lanchar, né? Aqui na igreja eu falo, irmão, aqui para todos eles estão de prova. Em janeiro eu falo, não quero ninguém aqui. Sumam daqui de dentro, sumam. Eu não quero ninguém aqui. Vão passear com a família. Vá gastar o dinheiro. Não venha com, não, isso e aquilo. Quem fica tem escala para participar. Mas se não tiver também, a gente faz no CD. Não tem problema com isso não, irmão. Agora o que você precisa é cuidar da sua casa. É gastar o dinheiro com a sua família. É gastar dinheiro com aquilo que é importante na sua vida, que é a sua família. A Bíblia fala que se nós temos com o que comer e o que beber, nós nos alegremos com isso e exultemos ao nosso Deus. Estejamos alegres, felizes. Você está com a conta lá cheia de dinheiro. Para quê? E aí? Se morrer amanhã, vai ter o quê? Tem alguém de Aracaju aqui? Tem alguém de Sergipe aqui? Aracaju ali. Teve um caso em Aracaju que o cara se matou, não foi? No meio de um negócio de política. Porque estava devendo 4 milhões. Quando a gente descobriu e a história do cara, o cara tinha 20 milhões. Mas você vê que o amor, o dinheiro é tão grande, irmão, que é melhor eu morrer do que eu pagar. O cara se matou por causa de estar devendo 4 milhões. Eu já atendi um empresário aqui em feira. O cara veio aqui, irmão. Pastor, estou devendo 100 mil, estou devendo 100 mil, estou devendo 100 mil. Rapaz, o cara deve ter 3 milhões de patrimônio. Falei, irmão, por que tu não vende aquele terreno que tu tem? Não pode vender, não pode morrer. Mas irmão, um amor ao dinheiro tão grande. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não vai viver a prosperidade enquanto o dinheiro for o senhor da sua vida. Quando ele passar a ser o seu escravo, quando ele passar a servir a você, Deus vai derramar prosperidade sobre a sua vida, irmão, de uma forma incrível. Você tem que investir no reino de Deus. Está vendo essa igreja? Quando a gente construiu essa igreja, eu trabalhei 18 anos como gerente ali no sistema FIEB. Quando a gente estava construindo essa igreja, não tínhamos dinheiro para nada, fazíamos feijoada toda semana. E eu tirava, irmão, do meu salário e da minha esposa o que comer, e eu dava 100% para a igreja. O tesoureiro dessa igreja falou para mim, guarde as notas. Guarde as notas, porque lá na frente a gente vai pagar você. Estava aqui dentro um dia, tínhamos terminado de fazer aqui. Ainda estava rebocando algumas coisas, nós tínhamos colocado o telhado. Estava chegando na hora da gente começar a receber, né? Tinha uma pasta preta assim, de couro, cheio de nota. Eu estava no meu devocional e Jesus falou comigo assim: quanto é que eu lhe devo, Neto? Peguei as notas, queimei, liguei para o tesoureiro, falou, zerou o baba. Mas eu não estou falando de pouco dinheiro não, eu estou falando de muito dinheiro. A prosperidade está em você ser generoso. Provérbios 11, 25, coloca aí para mim, filho. Não está na mensagem não. Provérbios 11, 25. Diz assim, Provérbios 11, 25. O generoso, Provérbios 11, 25. Só foi com o Dil que foi assim rápido. O generoso sempre, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Tem uma outra versão que eu gosto mais, diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus está abençoando a Efraim na sua vida, amém? Um tempo novo de Deus, não mais Manassés, mas Efraim, aleluia. Ser homem também custa muito espiritualmente.
Por muitos anos José recebeu de Deus mais provação do que bênção. Ele passou por mais aflição do que bênção. Gênesis capítulo, José sabia que Deus estava sempre com ele, né? Mas Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A fé de José em Deus se manteve firme, mesmo nos dias mais difíceis. Como é que a sua fé se mantém nos dias da sua dificuldade? Eu destaco 3 momentos na vida de José. Primeiro, a mulher de Potifar. Ele foi tentado nessa área. Para a mulher de Potifar tirar a roupa e sair correndo pelo meio da rua, ela tentou ele de várias formas antes. Mas ele se manteve firme. A Bíblia diz em Gênesis 39:9 que ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José está dizendo assim: ele me deu tudo, menos você. Você tem tudo para viver, e você quer viver só aquilo que você não pode? Só aquilo que é proibido? O comportamento de José estava enraizado na fé de José, naquilo que ele acreditava. Nós falamos sobre os filhos dele. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez próspero. A família de José estava enraizada na fé de José. A família de José era José, irmão. A vida dele, aqueles meninos tinham nascido no Egito, mas eles tinham a fé do pai. Eles estavam no Egito, mas eles tinham a fé do pai. Custa muito espiritualmente, irmão. Nós precisamos entender as provas que nós passamos, as lutas que nós passamos. A história de José está enraizada na sua fé. E eu quero ir para o final desta mensagem. Eu quero falar rapidamente aqui sobre o que nós devemos viver. Você pode me dizer: pastor, o senhor falou tudo sobre José, como o senhor picou o pau na gente aqui, mas o que é que eu devo fazer então, pastor, para que eu venha viver esse novo momento em Deus? Eu vou dizer para você: não adianta você ter marcas no corpo, tatuagem. Não adianta você botar uma roupa legal. Não adianta você ter uma calça apertada, descolada. Não adianta você ter uma boa palavra. O que você precisa é ter a marca de Cristo no seu coração. O que você precisa é ser um homem de palavra. Aquilo que você fala, você precisa viver. Você precisa se vestir hoje das armaduras de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Existia um homem que ele conquistou tudo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Josué. Josué, ele foi sucessor de Moisés. Ele conquistou tudo. Ele conquistou a terra prometida. Ele conquistou os seus inimigos. Mas a Bíblia fala que Josué deu 2 conselhos para a gente. E eu quero que você abra em Josué capítulo 24, versículo 15. O primeiro conselho que Josué ele dá. Josué 24, 15 diz assim: se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa, sem dúvida, foi uma decisão de José. E você, nessa tarde, início de noite, você deve tomar essa decisão hoje de amar a Deus, de servir a Deus. Você e a sua casa precisam servir ao Senhor.
Amém? Isso vai fazer a diferença. Você precisa voltar para sua casa hoje e dizer para a sua família: a partir de hoje nós vamos servir ao Senhor. A partir de hoje nós vamos nos dedicar. Nós vamos estar na igreja. Nós vamos ser igreja. Nós vamos ter culto doméstico. Nós vamos orar junto. Nós vamos caminhar junto. Porque essa decisão precisa partir de você. Essa decisão precisa partir da sua vida. É uma decisão que você precisa. E a outra decisão que ele tomou está lá no livro de Josué, capítulo 23, versículo 11. Ele diz assim: por isso, dediquem-se com zelo em amar o Senhor, o seu Deus. Eu não estou falando de um homem que não conquistou tudo. Estou falando de um homem que havia conquistado tudo e estava no final da sua vida. E ele toma duas decisões: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a partir de hoje nós vamos dedicar a nossa vida em amar a Deus. A sua dedicação é para quê, irmão? Você que é homem, será que a sua dedicação é em amar ao Senhor? Porque em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistências aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na sua testa, escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus está dizendo que o seu amor seja visto por todos. Amar a Deus é que todos saibam. Então o meu desafio para você hoje: decida servir a Deus e amar a Ele. Esse é o seu dever como homem, amém? Eu quero te convidar a você ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria te dar um momento para você orar. Aleluia. Deus está cruzando os braços agora, amém, irmão? E Ele está colocando a mão sobre Efraim na sua vida, em nome de Jesus. Ele está dizendo: você vai viver esse tempo agora, amém? Mas você precisa decidir hoje servir a Deus e amar a Deus. Amar a Deus. Nós estamos preocupados com o sobrenatural e estamos nos perdendo naquilo que é tão simples como amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Então eu quero que você levante sua mão e que você declare, amém? Você não deve amar só de palavra, mas você deve amar em palavra também. 1 João 3,18 diz assim: não amemos só de palavra, mas amemos em palavra também. Não amemos só de palavra, mas amemos em atos e em verdade. Mas nós precisamos declarar o nosso amor ao Senhor, amém? Declare o seu amor ao Senhor hoje. Declare a sua dedicação. Eu quero te dar esse tempo agora. Para você, quem sabe você faltou esse trilho agora. Esse trilho não estava correto na sua vida, sabe, irmão? Você está servindo outras coisas, você está andando em outros caminhos. Mas essa noite você quer acertar o rumo da sua vida. E você está dizendo: não, eu vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo um tempo de renovo sobre a sua vida, irmão. Deus está renovando o seu amor. Ele está renovando a sua dedicação. Ele está renovando aquilo que está no seu coração. Há um fogo que está sendo aceso no seu coração. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: não deixe que apague a chama do dom de Deus que está sobre você. Há uma chama que precisa se manter acesa. Então comece a orar. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, comece a declarar o seu amor agora, irmão.
Comece a declarar o seu amor ao Senhor. Comece a dizer, quem sabe você, tem sido relapso. Você tem sido relapso na sua devocional. Você tem sido relapso no seu cuidado com a sua família. Você tem sido relapso com o seu cuidado com a sua casa. Você tem sido relapso na sua vida. Você está mais preocupado com as suas coisas. Mas hoje Deus está ligando o GPS na sua vida. Ele está ajustando a rota. Há um ajuste de rota agora sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele está dizendo: volte a me amar, me ame sobre todas as coisas, dedique-se a mim. E eu não estou falando de sentimento. As suas atitudes serão diferentes, a sua vida será diferente, o seu coração será diferente, os seus negócios serão diferentes. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Poderia estar. Levante as suas mãos agora onde você está, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele diz algo. O Senhor diz algo. O Senhor diz algo. A igreja em Apocalipse, Ele diz: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Você lembra como você ia à casa de Deus antes? Você lembra como você servia a sua igreja antes? Volte a servir dessa forma. Volte a fazer do mesmo jeito. Você está cavando cisternas rotas, mas existe um manancial de águas disponível para você. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e coloque a sua vida à disposição agora do Senhor, Pai. Diga para Ele: eu quero servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te amamos acima de todas as coisas, Senhor. Te amamos acima da prostituição, da mentira, do pecado, do adultério. Te amamos, meu Pai, acima de todas as coisas. E nós, a Deus, esboçamos nesse início de noite o nosso amor pelo Senhor, Pai. Nada nos separará do amor de Jesus que está, do amor de Deus que está em Jesus, Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Levanta as suas mãos e diga: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga: nada vai me separar de eu servir ao Senhor. E eu me comprometo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.